Olá pessoal, eu vou mostrar a vocês aqui nesse vídeo um pouco como é que a gente pode usar esse software aqui, Cooks. Eu uso ele no Linux, né, mas acredito que deva ter para o Windows, mas vocês podem também usar qualquer outro software, certo? É só porque esse aqui seria uma possibilidade. E a ideia aqui é para fazer algumas análises, mas focando na parte do diagrama de Bode, certo? Então eu vou fazer aqui um circuito bem simplesinho, um resistor, um capacitor, Ctrl R você gira ele, você clica aqui, agora você pode fazer a ligação dos componentes. Vou adicionar um terra, vou adicionar também uma fonte, então eu venho aqui e seleciono fontes. Eu vou usar uma fonte AC, né? A minha ideia é trabalhar com a parte AC. Mais uma vez aqui eu venho, faço a ligação. Pronto, então já tenho aqui o meu circuito. Vou alterar aqui os valores, vou colocar um resistor de 1K, de 1000. Vou colocar um capacitor de 1 microfarad, no caso o micro a gente representa como U. E vou adicionar onde tem name aqui, né, eu vou criar nomes para os nós. Então eu vou criar aqui out, não precisa ser necessariamente, poderia ser um outro nome. Pronto, vou criar aqui in. Eu preciso desses rótulos, né? E o que eu vou fazer, pessoal, é uma análise AC. Então eu venho para aqui Simulations e aqui aparecem os parâmetros de simulação. Eu quero fazer uma simulação AC, tá aqui. Ele já vem pré-configurado, mas a gente vai alterar um pouquinho, certo? Além disso, eu não consegui ver muito bem como é que eu poderia fazer o diagrama de Bode direto, então eu preciso usar uma fórmula. Então, vou usar duas fórmulas, na verdade, uma para a fase e uma para o diagrama. Então, eu dou dois cliques aqui, eu vou criar minha fórmula. Vou chamar de ganho, G, vai ser dB, né? Ele já vai calcular o 20 logo do que eu colocar aqui. E aí vai ser 20 logo de quê? Do out, que é a saída, ponto Vzinho, V minúsculo, dividido por in, ponto V. Então ele pega a tensão naquele nó de saída e divide pela tensão no nó de entrada, né? Isso aqui é basicamente o que eu estou fazendo. Ok, aqui eu vou fazer mais ou menos a mesma ideia, né? Só que agora eu vou calcular a fase. E aí a fase vai ser phase e a mesma fórmula. Out.v dividido por in.v. Já tenho as minhas fórmulas que eu vou precisar, né? Isso aqui, então aqui ele calcula, né, quem seria o ganho e quem seria a fase. Eu vou alterar também aqui os parâmetros de simulação. Aqui é um filtrozinho bem básico que está ali em torno de 1000 Hz, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 1 Hz até 10.000 Hz. Veja, eu não vou usar linear, eu vou usar a escala logarítmica, né? E aqui eu falo em quantos pontos por décadas eu vou usar, sei lá, 100 pontos por década. Já tá bom. Pronto, então eu vou agora aqui, vou salvar Bold e vou clicar aqui na simulação. Ele gerou esse diagrama aqui e nesse bold.dl eu vou adicionar o gráfico, né, que eu quero para mostrar. Então aqui, ó, tem todas aquelas variáveis, inclusive a que eu criei com a fórmula, o G e a fase, né? Então vou adicionar, posso colocar os dois no mesmo gráfico, mas eu acho que não vai ficar legal. Então vou criar um gráfico com G,
eu tenho que selecionar aqui, ó, também para apresentar em escala logarítmica, senão fica bem ruinzinho de ver. Ok, ele já mostrou ali o gráfico. Vou ampliar aqui, ó. Vou copiar esse gráfico aqui e colar de novo, e só vou alterar as propriedades e vou escolher agora a fase. Tenho que deletar aqui. E ok. Pronto, então ele já tem aqui o meu diagrama de módulo e o meu diagrama de fase. Veja que ficou um pouquinho apertado e ficou grandão para cá, né? Então eu posso chegar lá, ó. Porque eu devo ter colocado algum valor errado. Ele foi bem mais casas. Já sei. Eu esqueci de tirar o giga. Ok. Simulo de novo. E aí ele já corrigiu. Já está o meu gráfico aqui. Então, se você imaginar que é menos 5 dB, o meu menos 3 dB deve estar em torno daqui. Está em torno do 100, mas na verdade não é 100, né? Aqui está a frequência em Hertz, a nossa frequência que a gente trabalha é aquela 2π vezes a frequência, né? Então deveria aqui estar mais ou menos nesse entorno aqui, né? O 3 dB, aquela queda. Mas já dá para vocês terem uma boa visualização do gráfico, né? Veja, pessoal, que de fato é muito parecido com aquilo que eu mostrei na sala de aula. A gente tem um perfil reto e depois cai. Então, se você imaginar aqui, ó, nesse entorno aqui, eu poderia até colocar um pouquinho mais para lá, para tentar mostrar bem. Mas se vocês pegarem esse ponto aqui do 20 dB, o 40 dB vai estar mais ou menos aqui um pouquinho depois. Você vai ver que é uma reta de fato de queda de 20 dB por década. E se você projetar ela, né, dá para ver que tirando esse trecho aqui, ele rapidamente converge para essa reta. Aqui fica mais evidente, né, que se você olhar, né, aqui onde está o 3 dB, aqui mais ou menos a frequência, em menos de uma década ele já convergiu para aquele valor que a gente chamou de muito alto, né? Muito maior ou muito menor. É isso, pessoal. Então, ó, aqui eu tenho o meu diagrama de fase, né? Vai de 0 a menos 90. Aqui o meu diagrama de módulo. Então, vocês podem estar usando isso para testar, né? Para simular diferentes circuitos, para entender direitinho como é. E mais importante do que isso, eu devo passar alguns trabalhos, certo? E aí vocês vão precisar usar, não necessariamente esse software aqui, certo? Mas um outro software qualquer. Eu estou usando esse por quê? Porque é um software gratuito, eu testei, me pareceu que funcionou bem. Então eu decidi estar usando ele.